já vejo a teoria e prática da desapropriação, eu vejo limitações ao direito de propriedade, eu vejo das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, penhorabilidade, comentários ao Estatuto da Cidade. Ele é o responsável pela atualização desta obra-prima, que é a atualização do curso de Direito Civil do professor Washington de Barros Monteiro, que eu sempre menciono nas minhas aulas, que foi o maior autoralista, não no sentido de pessoa que escreva monografia em direitos autorais, mas o maior autor da doutrina civilística brasileira. Sim, depois foi o primeiro. Claro, maravilhoso. E nos anos 90 ele reinava absoluto. Um dos grandes cursos de direito civil, a maior referência que nós tivemos na segunda metade do século passado, e sempre muito reverenciado por todos os civilistas brasileiros. E o professor foi seu professor, claro. E o professor Davos Maluf é o responsável pela atualização justamente do livro de Direito das Coisas. Os três. Eu me lembro da Ana Cristina, isso, com a família. Que bacana. Poxa vida. Mas então eu gostaria que todos os senhores recebessem com muita honra, com muita reverência, o professor Davos Maluf, que é de fato uma referência para todos nós civilistas. Eu saí agora do tribunal, no elevador eu virei para o desembargador, que também é outro civilista de escola, que é o desembargador Alexandre Lazzarini, e Alexandre Lazzarini me dizia: mande meu abraço para o professor Davos Maluf. Ele foi outra referência também dentro do direito civil. Então, eu passo a palavra para o professor Davos Maluf. Gostaria que vocês o recebessem com uma salva de palmas. Palmas antes do suspense. Sim, mas você falou o que é esse professor? É com honra. Eu queria, que carregou nas tintas aí na apresentação, eu vou depois me sentar, né? Eu sou mais velho, então eu fico cansado, mas começo a falar de pé, porque vocês vão perceber que eu não leio, eu vou falando, então não tenho papel, não tenho nada, não tenho. Inclusive me perguntaram, mas como é que faz? Eu falei, não, eu estudo direito civil há 50 anos, então não preciso mais ler, eu já sei tudo que tem que ser falado, e Deus me deu uma boa memória, não sei por quanto tempo ainda, eu já estou no outono da minha vida, né? Eu já sou aposentado da USP, só estou dando aula de pós-graduação. E a USP, os mais antigos, ela deixa a gente dar aula online. A gente dá aula, tem aula de pós-graduação, então tem aluno no Brasil todo. Porque ficou mais barato, você não precisa ir para São Paulo, para o avião, hotel. Tem muito aluno nesse país todo. E eu estava falando para dela, eu tenho um canal do YouTube, é gratuito, então não é propaganda para ninguém, porque é gratuito. Quem se interessar, deve ter no canal, só colocar meu nome por inteiro, coloca no YouTube, tem lá mais de 200 vídeos, meu filho que está aqui, que abriu esse canal para mim, tem mais de 200 vídeos, 30 anos para cá, ele passou tudo para o YouTube, então tem muita coisa da pandemia ainda, quando fechou o comércio, eu fui o pioneiro a gravar vídeos sobre revisão contratual, excessiva onerosidade, caso fortuito. Minhas leis foram adotadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, então, eu queria, já, falando que a Débora me fez o convite, de dar essa. Eu falei, eu vou falar sobre as limitações ao direito de propriedade, que é uma matéria extensa, porque ela serve a vários ramos de direito. Ela serve ao direito civil, cuidando da propriedade. Serve ao direito constitucional, porque a Constituição da República diz, com todas as vezes, que fica assegurado o direito de propriedade. E também fala muito da função social da propriedade. Serve ao direito administrativo,
nós temos o Instituto do Tombamento, que serve o direito ao meio ambiente. Então, vejam quantos ramos do direito envolvem as limitações de propriedade. Mas é claro que a maior parte está dentro do direito civil, porque nós temos também as cláusulas restritivas da propriedade, que não deixa de ser uma limitação. E a maior de todas as limitações, sabe qual é? A desapropriação. E a desapropriação está dentro do Código Civil, entre os modos de perda da propriedade, lá no artigo 1275, que diz lá, depois diz lá, venda, em primeiro lugar, depois diz lá, renúncia, abandono e desapropriação. Desapropriação é um instituto híbrido, ele serve o direito civil, serve o direito constitucional, diz que a desapropriação tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Ela nunca é prévia e nunca é justa, pelo menos em dinheiro depois de 30 ou 40 anos. E quando se trata de desapropriação rural, então, desastre total. O governo paga o tiro da dívida pública, também resgatado em 20 anos. Faz um confisco. E o tombamento, que é um instituto que está atrelado ao direito administrativo, porque nós temos o único decreto no Brasil que cuida do tombamento, que é o decreto 25 de 1937, na época do Getúlio Vargas. E isso, essa matéria é mais estudada dentro do direito administrativo, tanto o tombamento como a desapropriação. Mas está intimamente ligado ao direito civil, como eu irei demonstrar para os senhores. Bem, então, feito esse breve preâmbulo, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, porque às vezes eu falo e um pouco rápido. Então, é dentro desse contexto que nós vamos, então, desenvolver essa matéria. Quando eu escrevi o meu livro, em 1996, que já está em terceira edição, eu tive a honra de ser prefacado pelo professor Miguel Reale, do velho Miguel Reale. Por quê? Porque eu trabalhava com ele na Enlight, em São Paulo, eu lá fazia, era o chefe do jurídico, cuidava das linhas de transmissão. As linhas de transmissão se deu no Estado, então eu fui chefe do jurídico por muitos anos. De lá saiu, o professor Reale leu, eu estava sempre com ele, ele leu o livro, gostou. Eu vou prefaciar esse seu livro. Para mim foi uma honra ser prefaciado pelo Miguel Reale. E depois de alguns anos, em 2001, a Débora sabe disso, quando morreu o Washington Monteiro, em 99, a filha dele me convidou para ser, no começo, o atualizador. A partir de 2006, quando eu me tornei professor titular, ela falou, mas você tem que ser coautor, professor titular, mas atualizador. Você reescreveu a obra do meu pai, então eu me tornei coautor. Eram 6 volumes, eu me tornei coautor de 3 volumes. A parte mais pesada ficou comigo, que é Coisas, Obrigações e Contratos. A professora Ana Cristina, a filha dele, ficou com Família e Sucessões, e a Regina Beatriz Tavares da Silva ficou com Direito de Família e Responsabilidade Civil. Alguns anos depois, em 2013, eu comecei a escrever para a minha mulher aí, aquilo que eu não tinha escrito no Washington, porque eticamente eu não podia escrever, porque eu já tinha escrito. Então, o que eu não escrevi no Washington, eu escrevi para a Adriana, o Direito de Família, eu pus, que foi um sucesso, na 4ª edição. A Adriana era muito moderna, a Débora sabe disso, como ela conhece muito a parte de bioética do direito, então ela enfrenta temas que os outros autores não enfrentam, transexualismo. Os civilistas tradicionais não gostam desses temas, transexualismo, cirurgia de transexual, e a minha mulher enfrenta com maestria essa parte toda, eu fiquei com a parte tradicional, ela ficou com essa parte moderna. Depois escrevi Sucessões e Introdução ao Direito Civil, então por isso que deu esse conjunto mais de 20 e poucas obras. Mas voltando ao que interessa, que são as limitações, como é que eu fiz? Eu dividi esse tema, eu tive uma certa dificuldade de juntar tudo isso no livro, não é fácil juntar toda essa matéria. Então, eu dividi a matéria, eu falava da função social da propriedade, eu fiz a origem histórica da propriedade desde o direito romano. Eu fui buscar autores italianos, autores franceses, para falar da evolução do direito de propriedade desde o direito romano, 300 anos antes de Cristo, do tempo da lei das 12 tábuas, depois do direito romano, que se dividia, eu não vou dar uma direito romano, mas em 3 minutos eu tenho que explicar. Tinha o direito romano pré-clássico, clássico e pós-clássico. Desses três fases do direito romano, a última fase foi a época do imperador Justiniano, lá no ano 500, depois de Cristo, quando ele reestruturou todo o direito romano. Então ele foi buscar tudo o digesto italiano, o digesto que seria depois as pandectas, que em
grego antes pedestre, digesto. Então, o Justiniano juntou tudo em 50 volumes. Pegou os grandes juristas da época, do Império Bizantino, e fez o direito pós-clássico. E aquilo vigorou. O direito romano vigorou. Houve a queda do Império Romano no Ocidente, em 456. O Império Romano do Oriente foi até 1453, com a queda de Constantinopla, e aí começou a Idade Moderna. Né? Então, terminou a Idade Média, foi aquele período obscuro, todo mundo, ninguém mais sabia ler, a partir do... Só ficou analfabeto, uma ignorância total. São 700 anos de obscurantismo. A propriedade, portanto, se manteve desde a época antes da República Romana, depois os imperadores, os Césares. Então, no direito romano, a propriedade era muito complexa, eram vários tipos de propriedade. Vários tipos de propriedade provincial. E o que fez o Justiniano? Eu não vou ficar falando de todas as propriedades do direito romano, mas o Justiniano, no meu livro está tudo escrito, eu não vou repetir. Mas ele unificou tudo em uma propriedade só. Unificou. E isso nós herdamos do direito romano já da fase moderna, do século VI, e passou pela Idade Média. E na Idade Média, com o direito canônico, começaram a surgir algumas dificuldades com a história lá da Enfiteuse, que era um instituto antigo grego, mas que daí passou a se aplicar muito na Idade Média, os senhores feudais, os suzeranos, vocês já estudaram sua história. Pagava-se um laudeiro de foro para alugar a terra de alguém, ou a venda, o famoso laudeiro que se pagava, se chamava-se laudeiro, e o Código de 16 tinha o Instituto da Enfiteuse, que o Código de 2002 aboliu. E falando em Código de 2002, eu participei da comissão do Código de 2002. Essa comissão de hoje, eu não estou participando, há 20 anos atrás eu participei da comissão que era presidida pelo deputado Ricardo Fius. E eu comentei a parte do nosso Código Civil, que a Sara não publicou, eu comentei toda essa parte das coisas, posse, propriedade, servidão, usufruto, etc., que são limitações do direito de propriedade. Então, interpretado assim, quer dizer, eu falei em 5 minutos toda essa evolução de 2000 anos de história das diversas propriedades do direito romano, até chegar a Justiniano, a Idade Média, que foi um período obscuro, até chegar no século XVI. O que aconteceu no século XVI? No século XVI, alguns autores franceses começaram a escrever grandes tratados, e dois que merecem referência, escreveram suas obras em latim, que muito embora fossem franceses, um deles chamava-se Cujasso, e o outro chamava-se Donelos. O nome deles em francês, o Donelos era Doné, o latim Donelos, e o Cujasso seria o Cujasso. A Faculdade de São Paulo tem essas obras, isso deve estar hoje digitalizado naquele site Gallica, tem pessoa que está esses 10 volumes, é coisa enorme, a obra é muito grande, só que escrito em latim. Eu estudei, é um latim difícil, eu estudei latim 7 anos, com dicionário eu consigo, mas é difícil, quem não estudou latim não vai conseguir fazer, com dificuldade é impossível. Esses dois autores do século XVI foram clássicos e a coisa veio vindo até chegar no século XIX, com a primeira codificação importante, que foi o Código Napoleão, o Código Napoleão de 1804. O Código Napoleão, então, por influência do direito romano e depois do direito germânico, da Idade Média, então, o Napoleão Bonaparte participou pessoalmente da estrutura do Código Civil francês, ele participou pessoalmente, muito embora sem ser jurisconsulto. E foi uma obra clássica que perdurou por mais de 200 anos, várias gerações. E esse Código francês, ele influenciou muito o Código Civil italiano, o primeiro Código italiano de 1865, que depois foi substituído pelo Código fascista, o Código de 1942, que está em vigor até os 80 anos. E tivemos o Código alemão, que é o famoso BGB, que foi feito em 1896 por influência de um grande autor tedesco, alemão, germânico, chamado Wittgenstein, que a gente fala nas aulas de direito civil.
Tchá e o Código Alemão. O Klaus Bevilacqua, quando apresentou o projeto de Código Civil, ele apresentou o projeto em 1899, o Código de 17 anos tramitando para a Revolução em 1917, o Código de 16, levou 17 anos. E o Código de 2002 levou 27 anos para ser aprovado. Ele começou a ser discutido em 1972 e foi aprovado somente em 2002 e entrou em vigor em 2003. O professor Herr ainda vive com 93 anos. Bom, eu achei que era necessário, nesses 5 minutos, falar tudo sobre isso, porque tem tudo a ver com as limitações do direito de propriedade. O Klaus Bevilacqua tinha formação germânica lá no Recife, então ele, no Código de 1916, que tinha 1807 artigos, o Código de 2002 tem 2046, porque tem a parte empresa, o Bevilacqua se aprofundou no direito germânico. Então, é um código mais enxuto. Já na Alemanha, na Argentina, o Velho Sérgio, que foi o autor do Código Argentino de 1869, se influenciou muito no esboço e na consolidação das leis civis do Augusto Teixeira de Freitas, que era um grande civilista, era o maior civilista do Brasil do século XIX, infelizmente muito esquecido nos dias de hoje. Perguntar muito aluno não sabe quem foi Augusto Teixeira de Freitas. Isso é uma falha muito grande, grave dos professores de direito. Eles não dão essa parte histórica, então o aluno acha que o Código de Direito começou em 2003 ou 2004. É um desastre, teria que ter a história do direito, mas não tem. Na realidade, o Velho Sérgio, tanto no Código Argentino, tem 4.000 artigos, exatamente o que tinha a consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas. Tanto que eu tenho uma das edições do Velho Sérgio, e no rodapé vocês vão ver as seguintes anotações: Freitas, é Augusto Teixeira de Freitas. Coisa que Bevilacqua, aqui como ele seguiu a alemã, então tem a influência, se deixou influenciar muito pelo Código Civil Alemão de 1900. Bom, a propriedade, nessas limitações, o que aconteceu? Nós temos que cuidar da função social da propriedade, entendeu? E também outra coisa, temos que fazer distinção da propriedade, qual é a natureza jurídica das limitações da propriedade e a distinção entre as limitações e o abuso de direito. Abuso de direito, senhores, é figura prevista no Código Civil, lá no artigo 187, se não me falha a memória, quando diz não constituir ato ilícito o exercício regular do direito. Ao contrário, o senso quer dizer constituir ato ilícito o exercício irregular do direito. E o exemplo clássico do abuso de direito, não sei se vocês tiveram isso em Direito das Coisas, era o famoso caso dos tribunais franceses, julgado por ano de 1913, chamado Clément. Era um caso do abuso de direito de um proprietário que ele, para não deixar o vizinho descer o seu dirigível, colocou pontas aceradas para estourar o balão do vizinho. E o vizinho falou: não posso descer, por espírito de emulação, ele não ia ter nenhum lucro, era pelo simples fato de não deixar o vizinho descer o dirigível. A questão foi parar nos tribunais franceses e a Corte de Cassação de Paris entendeu que teria havido abuso de direito, sim. Mas isso foi em 1913. Mas no século XIX, tinha tido outros casos também na França, todos eram o carro foi pioneiro nisso, e tinha um autor francês, que era belga, mas escreveu na França, chamado Laurent, que é o princípio de educação civil francesa. Não sei se é francês aqui, mas o nome da obra é esse, o princípio de educação civil francesa, edição de agosto de 1878. A Constituição alemã diz: eu francês, não tem utilidade nenhuma serventia que atrapalhe a minha visão. O tribunal francês entendeu que havia abuso de direito, sim, mandou derrubar a chaminé. Isso foi no meados do século XIX. Agora, transportando esse exemplo para os dias de hoje, tivemos um caso recente, na França também, um caso interessantíssimo, que um sujeito morava em Paris e ele se mudou, ele estava no meio da cidade, ele quis se mudar para o sul da França, e lá numa cidadezinha pequena, no sul da França, ele se mudou para um sítio. E ele achou que estava tudo bem sossegado. Só que o vizinho dele tinha um galo que cantava 5 horas da manhã. Então, todo dia ele acordava às 5 horas da manhã, porque o galo cantava. Ele pediu para o vizinho e falou: não, eu só morava em Paris, cidade, eu só venho para cá, o galo não vai continuar cantando, ele vai ficar aí.
O habitat dele é esse. Ele não se conformou e foi à justiça. E perdeu. Porque o juiz disse o seguinte: o galo está no habitat dele, eu sou que voto para Paris. A natureza, você não pode ir contra a natureza. Ele vai cantar 5 horas da manhã. Mas eu acordo, o senhor vai cantar. Aqui, na cidade, todo mundo acorda cedo e não deu abuso de direito. Então vocês estão vendo que, depende do caso, não é tão simples assim, não. Eu quero vou silenciar esse galo. Eu não consegui. Mas eu estou dando esse exemplo, para chamar a atenção, porque assim vocês não esquecem. Todo exemplo é chamativo, vocês não vão esquecer isso jamais. Então, portanto, o Lohan escreveu lá no século XIX, e o que aconteceu no século XIX é importante em termos de propriedade. A interpretação do Código francês tinha os famosos autores da famosa escola da exegese francesa. O que quer dizer escola da exegese? São os autores que interpretam o código como está escrito. Não tem interpretação, não tem hermenêutica, é o que está escrito. Então, por exemplo, o Carlos Maximiliano Brasil escreveu sobre a hermenêutica e a aplicação do direito, ele fala, quando tem dúvida, você vai para a interpretação. Quando é claro, cessa a interpretação, você não precisa interpretar o que é claro, é óbvio. O que é óbvio, então, não tem hermenêutica, é a escola da exegese. E teve 3 autores franceses que se destacaram, escreveram obras monumentais, 20 volumes. Um deles era o Demolon, que escreveu em meados do século XIX. 2 autores eram o Bourri e o Roux. E no finalzinho do século XIX, um outro autor chamado Théophile Hic, que escreveu também os comentários do Código francês. Eles escreveram, eu estou dizendo esses 3 porque eles escreveram obras monumentais, 20 volumes, 18 volumes, coisa que hoje não tem sentido, porque com a internet não se vende mais livro, tem os livros como é que é, os meus livros mesmo, a Saraiva nem faz, mas o livro físico vai ficar no estoque. Você quer um livro, desimprime e vende para a pessoa. Tem estoque de livro, uma coisa inacreditável. Ou você aceita ou você não publica. De forma que, quando eu falo dessa primeira distinção da natureza jurídica, o Pontes de Miranda, nosso autor do Brasil, assim, ele fazia muito bem a distinção, era sutil, mas é bom que o senhor saiba, de fazer a distinção entre limitações do direito de propriedade e restrições. É sutil, não vou aqui me deter nesse detalhe, porque tem muito assunto aqui para. Mas o Pontes fazia essa distinção, por isso que é meu dever, no Tratado de Direito Privado dele, ele fazia realmente. Eu não fiz a distinção aqui, porque, como eu falei, eram tantos assuntos, né, eu teria que abrir um capítulo especial só para dizer a distinção entre limitação e restrição. Outra coisa interessante é que, ainda falando do direito, eu cito aqui, me permitir, eu não costumo ler, mas não dá só para dizer o autor que eu citei, que era o Josselin, o Luiz Josselin. Eu até transcrevo esse Josselin aqui no meu curso de Direito Civil do Washington, se me permitir, eu preciso usar um óculos aqui de próximo, porque no Brasil de catarata, mas só de novo, próximo tem que ter o meu óculos. Então, só para isso me permitir, eu vou dizer aos senhores o que disse o Josselin na obra dele sobre a questão da propriedade e do abuso de direito. Desculpe, eu escrevi, posso ler o que eu escrevi. Para Josselin, abusa do seu direito, aspas, o proprietário que constrói no seu prédio uma falsa chaminé, acabei de falar para vocês, só para tirar a luz e a vista do vizinho. B. O que levanta uma inexplicável construção dotada de formidáveis pontas aceradas de ferro, cujo único fim visível é de romper o invólucro dos dirigíveis a sair de uma fábrica vizinha. Já falei também para os senhores. C. O que faz escavações profundas no seu prédio só para fazer secar os poços de um vizinho. D. O que estabelece aparelhos extremamente ruidosos a fim de afugentar toda a caça de uma coitada vizinha. E que, tendo variados meios de exercer seu direito, optou por aquele que prejudicaria gravemente um vizinho e sem vantagem alguma própria, etc. Em resumo, prossegue Josselin, só para encerrar, aspas.
O proprietário será responsável pelos danos causados ao proprietário vizinho por qualquer atividade sua que possa caber na classificação seguinte. 1. Atos ilegais, contrários a uma disposição expressa da lei. 2. Atos abusivos, com os quais o direito é exercido com desvio de sua finalidade. 3. Atos excessivos, nos quais, embora não tenha havido abuso propriamente dito, se verifica o prejuízo de outrem. Neste último caso, o proprietário responde pelo risco criado porque a ninguém é lícito exercer o próprio direito com o sacrifício dos direitos alheios. E quem se arrisca a prejudicar outrem com o exercício de sua indústria deve suportar as respectivas consequências. Fecha. Desculpe se eu fiz a leitura, mas é que eu poderia esquecer alguns itens importantes do José. Muito bem. Então, vocês estão vendo que essa preocupação do abuso de direito já era uma coisa antiga. O José escreveu no começo do século XX. E nada mudou de lá para cá, porque em 1939, um grande ministro do Rio de Janeiro, chamado Santiago Dantas, escreveu uma obra clássica chamada Conflito de Vizinhança e Suas Consequências. Tem duas edições, a primeira de 1939, se não me falha agora, da editora Borsoi. E o Santiago tinha apenas 28 anos quando escreveu essa obra do Vizinhança. E o Santiago lembrava bem de alguns barulhos que têm que ser tolerados, não tem o que fazer. Eu me lembro que eu li essa obra, já li, porque antes de Vizinhança eu tive que ler o Santiago inteiro. E ele fala muito bem lá daquilo que se chama de barulho que tem que ser tolerado. Por exemplo, um exemplo moderno, o barulho do ar-condicionado. A pessoa que usa o ar está fazendo uso da propriedade daquilo que os romanos falavam de forma civilizada, civilita. Ele liga o aparelho, agora se faz barulho, o vizinho não pode reclamar. Se faz barulho, você tem que tolerar o barulho, porque ele não está tocando bateria, não está tocando nada para incomodar o vizinho depois das 10 da noite. Ele estava simplesmente usando o aparelho do ar-condicionado. Então, é um barulho tolerado. O outro barulho que tem que ser tolerado é se a pessoa mora em avenidas, tem barulho de ônibus e caminhão, é insolúvel. Eu conheço casos, já fui consultado, eu trabalho muito nessa área, e eu tive uma consulta de uma pessoa que morava na Avenida Pompeia, e o ônibus, quando parava, ele engatava a segunda e fazia aquele ronco, no segundo andar, acordava. Eu falei, ou você vem no apartamento, ou você coloca janela à prova de som. Ela gastou R$10 mil, colocou a janela, só que teve que colocar ar-condicionado, ficou muito quente. Então, a coisa, já que fechou a janela, colocou ar-condicionado. Não tem o que fazer. Então, esse barulho não tem nenhum tribunal para dizer que não pode. Entendeu? Quer dizer, é um problema que o Santiago já falava isso há 85 anos atrás. Então, tem que ser tolerado. Então, não houve abuso de direito, não. Ele está usando o ar-condicionado de forma normal. São Paulo não precisava ar-condicionado, hoje precisa. O tempo mudou esses anos todos. Bom, das limitações todas, quando eu divido e falo do abuso de direito, então, eu tenho as limitações do Código Civil, e aí eu falo todas elas no meu livro, por isso eu queria saber o título aqui, de todas elas. Quais seriam as limitações da propriedade? Uma delas, desculpe, isso aqui está atrapalhando, eu estou enxergando isso aqui. Quais foram as limitações? As limitações voluntárias das cláusulas de inalienabilidade, comunicabilidade e imperabilidade. É uma limitação da propriedade. O testador coloca cláusula de inalienabilidade, você não pode vender a propriedade. É uma limitação enorme. Enorme. Essas voluntárias. Então, tudo bem. Outras limitações do Código Civil, por exemplo, o condomínio. É uma enorme limitação da propriedade. Não só o condomínio familiar, como o condomínio tradicional, o condomínio edilício. Eu tenho um livro, eu nem trouxe do dela, porque não tinha. O livro Condomínio Edilício, eu escrevi sobre o condomínio tradicional. Acho que quem mais escreveu sobre o condomínio, acho que foi eu. Eu escrevi o condomínio tradicional, escrevi a extinção de condomínio, escrevi o condomínio edilício. Tá? E lá eu ressaltava bem no condomínio tradicional familiar, existe uma enorme limitação. Eu dei uma aula magna na faculdade de Direito em 2011, que está nesse meu canal, que eu sugiro aos senhores, e eu dei um exemplo, estava lá assistindo a minha aula o professor Celso Laffer. Até foi uma gargalhada geral, porque eu estava dando essa aula, sempre de improviso, e eu dei o seguinte exemplo de limitações de propriedade. O professor Miguel Real é o maior jurisconsulto desse país. Se ele tiver em condomínio imóvel com os irmãos, ele não pode vender a propriedade sem a anuência dos demais irmãos. Então, aí, é aquilo que o direito diz o seguinte, para trabalhar
sabe disso. A distinção entre falta de legitimação e falta de capacidade. Tem capacidade? Claro que tem, mas não tem legitimidade para vender. Então é uma enorme limitação do direito de propriedade. Ele precisa ter aquecência do que mais. E se ele quiser vender ao estranho, ele tem que oferecer para o condômino a preferência, senão o condômino vai exercer tanto por tanto, deposita e fica com a coisa para você. Agora também o outro condômino pode blefar. Não, eu teria vendido. O que acontece? Quando existe a desavença familiar, e família, como eu costumo dizer nas minhas aulas, é bom em aula de fotografia, o que acontece? O irmão sabe da situação financeira do outro irmão. Eu não tenho dinheiro para a minha parte na fazenda. Ele paga para mim, vai vender para o estranho, esperando que, que o irmão vai. Aí o irmão vai, eu quero exercer a preferência. Só que tem 6 meses de prazo de caducidade, o artigo 504 do Código Civil, e o artigo 504 do Código Civil, ele tirou uma dúvida do Código 16, porque o artigo 504 fala que em 180 dias ele tem que exercer a preferência sob pena de decadência. E o Código 16 era isso. Então ninguém sabia se era decadência ou não. O que é decadência? Quando eu comentei o código pela editora Atlas sobre prescrição de decadência, no volume 3, eu falava muito bem a distinção entre prescrição e decadência em cima de um artigo famoso de um autor chamado Agnello Amorim Filho. Foi um artigo publicado pela Indústria em 1960 e depois republicado em 1997. Eu lembro que no volume 300 tinha esse artigo. Anote esse nome, critério científico para distinguir a prescrição da decadência. Muito bom esse artigo. E desse artigo se valeu muito Moreira Alves para escrever a parte nova do Código Civil de 2012. Olha, o condômino é uma enorme limitação, ele tem que oferecer. Agora também não adianta o irmão falar, eu compro. Só que ele tem prazo, o juiz vai dar 5 dias de prazo. Você quer pagar o milhão? Tem esse prazo. Se não pagar, acabou. Vai ficar com o estranho sim. Mas é uma enorme limitação da propriedade é o condomínio familiar, onde existem várias desavenças, né? A gente até sugere fazer planejamento sucessório para evitar a desavença futura. Então, o condomínio tradicional, voluntário, é uma enorme limitação. Outra enorme limitação, e aí, o que acontece? Nessa extinção de condomínio, é um perigo muito grande para as partes, todo mundo vai perder. Isso é muito frequente no divórcio, onde existem 2, 3 imóveis de valores desiguais. Um vale 1 milhão, outro vale 1,5 milhão, outro vale 2. Não dá divisão comum. E aí o que acontece? Os cônjuges terminam uma sociedade conjugal e iniciam um condomínio tradicional. Correto? Muito bem. Com a desavença, e aí outro alugado no Estado, o que acontece? Se não chegar a um bom termo, alguém vai requerer a extinção do condomínio. Todos vão perder. Porque na extinção do condomínio, não tendo menores e incapazes, o juiz irá liberar, não é, doutora Adela, acima de 50%, né, e alguém vai arrematar um imóvel que vale 1 milhão por 600 mil. E o outro cônjuge não tem dinheiro para cobrir. Não tem. Pode ser pouco, mas não tem. Pode ser pouco para o abilitarismo, mas para aquela pessoa não é pouco 600 mil. Né? É tudo questão de o que é rico, o que é pobre, o que é longe, o que é perto. Depende. Isso é questão é uma coisa que vem desde os gregos. Esse conceito de riqueza, de distância. De forma que é uma enorme limitação ao condomínio, claro que é. O condomínio tradicional, os comuns diziam, Marte Richard, é a mãe das rixas, melhor se não existisse, mas ele existe há mais de 2 mil anos. E o condomínio é interessante, porque o condomínio romano era diferente do condomínio germânico. O condomínio germânico, que era da mão comum, é aquilo que o Bevilacqua se inspirou para escrever o Código 16, quando ele estabeleceu o regime da comunhão universal de bens, que era o regime adotado pelo Código 16, diferentemente do Código de 2002, que seguiu a lei do divórcio e passou a dizer que o casamento era uma comunhão parcial de bens. Por quê? Porque o condomínio germânico, na mão comum, tudo se mistura. Né? Os bens passados, presentes e futuros. Mas, como limitação de propriedade, é claro que o condomínio tradicional, que daí seja a extinção do condomínio. Então, o que se deve evitar é a extinção do condomínio. Porque um terceiro vai arrematar com preço vil e vai levar, desde que não haja menores incapazes. Do condomínio tradicional, nós temos o condomínio edilício. E o condomínio edilício, o Código de 2002 previu, já estabeleceu nas regras do condomínio
Isso a partir do artigo 1314, desculpa, 1331 e seguintes, eu até comentei isso no nosso comentário. O professor Caio Maia da Silva Pereira foi o autor do projeto do Código da Lei 4591 de 64. Tanto que ele escreveu o livro, o primeiro livro, Condomínio e Incorporações. O professor Caio tem várias edições. Né? O professor Caio Maia, então, o Código 16 não tinha o capítulo condomínio edilício, porque o projeto teve lá de 1899, não tinha prédio de apartamento no Brasil. A primeira lei do condomínio no Brasil foi de 1928, primeiro, que foi revogada pela lei de 64. Só que a lei de 1928 continha algumas imperfeições. Por exemplo, o legislador descrevia um apartamento por dentro, que era um erro. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, porque você pode abrir 3 quartos com 2. Então não havia segurança. O que fez o Caio Maia? Tirou a descrição interna e a fração ideal, porque a fração não muda. E vale a fração, eu posso ter 3 quartos, posso fazer um quarto só. Então, alterou-se, corrigiu-se essa propriedade, essa imperfeição da lei de 28, que era prédio até 5 andares, que é o que se tinha, né? Em 1928 não tinha arranha-céu, né? Prédio mais baixo. Houve essa evolução importante e passou a se falar só pela fração do terreno e não se fazia mais a descrição interna. Qual é a enorme limitação no condomínio de lixo? Porque no condomínio de lixo, o que mais vocês escutam é não. Posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Posso parar o carro? Não. Posso lavar o carro? Não. Posso... Qualquer coisa, é tudo não no condomínio de lixo. Posso escutar música alta depois das 10 da noite? Não. Posso dar festa todo dia? Não. Não é uma limitação? Uma enorme limitação. Vaga de garagem, então, dá até morte. No Rio de Janeiro, certa feita, o vizinho atirou no outro porque ele parava sistematicamente na vaga dele e falava: não cai aí, que essa vaga é minha. E ele saiu armado, desceu armado para matar o vizinho. A que ponto chegamos? Isso esquece a civilidade e tal, e vai para as vias de fato por causa de uma vaga de garagem. E onde mais dá problema, os condomínios, agora a consultora faz a planta, o papel aceita tudo, e o arquiteto não quer saber se dentro daquelas colunas vai caber um carro. Eu estou com um caso interessantíssimo. A pessoa não consegue colocar o carro, só se você vier convidar-se colocar o carro, você não faz manobra. Né? E esse serviço, como todo mundo tem carro grande hoje, e as garagens pequenas não podem, quer dizer, ela não pode entrar com um carro mais largo, mais alto, não entra. É simples assim. Então, é uma limitação muito grande. E eu vou mais além. Outro dia eu fui dar uma palestra num congresso de condomínio, e eu falei uma coisa que as pessoas, tinham 300 pessoas, 300 administradores. Eu falei: bom, se eu falar isso, eles vão me vaiar. Eles me aplaudiram. Eu disse o seguinte, que no condomínio, é o seguinte: o maior condomínio social não é o que faz barulho, nem festa, nem nada. Sabe qual é o condomínio social? Aquele que não paga o condomínio. Causa um transtorno para os vizinhos, causa um enriquecimento sem causa, e o que é mais grave. Por que eu falo que é enriquecimento sem causa? Porque esse dinheiro não volta para o econômico que pagou. Você pensa, tem vários casos de alguém paga, compra, bom, vou ter de volta 30 mil reais, que eu fiquei 20 anos pagando. Chega na Assembleia, que é soberana, eu falei: esse dinheiro vai ficar com fundo de reserva do condomínio. Acabou. Eu rasguei 30 mil reais. Então eu falei uma coisa no final do congresso, e eles ficaram assim perplexos: olha, quem tem dinheiro curto não vai morar em condomínio. Condomínio é uma vida até morrer, não tem amanhã, não tem mais condomínio. É sempre. Porque no condomínio não existe consumo, não é direito do consumidor, é prestação de serviço. As pessoas se esquecem que lá não tem consumidor. Não é prestador de serviço. Se eu não pago, eu vou onerar o meu vizinho. E o dinheiro não volta. Porque tudo aquilo que eu paguei durante 30 anos para mim, eu quase que compraria outra propriedade. Então, é um mal necessário, sim, porque, né, a violência é muito grande, todos nós temos que nos submeter e morar em condomínio, mas é uma enorme limitação da propriedade. Eu digo aqui no meu livro, uma enorme limitação. Outra limitação ao direito de propriedade sobre o condomínio, não vou hoje olhar no mesmo condomínio, mas, enfim, temos que enfrentar essas questões, e não tem saída, né? Não tem jeito. É uma obrigação pró-terreno. O que quer dizer pró-terreno? Segue a coisa. Não importa se é do João, do Benedito, do Antônio. Se
Se o João veredito, eu vou atrás da coisa. E eu tenho muita discussão com os juízes, com respeito à senhora desembargadora, discussão jurídica. Os juízes, às vezes, por comodismo, eu tive um caso no Guarujá, que a pessoa tinha uma garagem, a garagem valia R$10 mil, e a dívida dela era 30. Eu quis oferecer a garagem de 10, a administração não aceitou. Eu falei, não quero 10, eu quero ser próprio terreno. E o juiz entrou na história da administração, ele mandou bloquear o dinheiro da pessoa. Com todo respeito a esse juiz, não poderia. Porque se é, então o que adianta estudar a doutrina, na prática tem outro, mas se é próprio terreno, tem que só ir buscar o bem, não posso buscar o dinheiro da pessoa. É próprio terreno, não é? IPTU é a mesma coisa, não é próprio terreno, eu dou a coisa. Mas tem juiz que manda piorar o dinheiro da pessoa. Eu sou obrigado a agravar o tribunal, até apelar. Eu falei, mas não vai fazer bloqueio. Eu sou advogado militante há 50 anos. Vocês não eram nem nascidos. Então, quer dizer, o cliente fala assim, eu vou ganhar? Não sei. Até uma situação de despejo do pagamento, você não sabe, não sei, depende da cabeça do juiz. O tribunal é uma realidade. Quando a gente pensa que vai ganhar, perde. O advogado que diz que nunca perdeu uma ação é porque nunca advogou na vida. Eu já perdi muito mais do que eu ganhei. Estou acostumado a fazer proteção. Mas o fato é que essas questões da limitação, isso vale, quando eu digo para o condomínio, são tantas essas limitações que, quando eu falei, o sujeito, se não tiver dinheiro, não vai pagar, porque é melhor morar numa casa. Por que é melhor morar numa casa? Porque a prefeitura é uma mãe, desculpa a expressão. Ela parcela aqui em 120 vezes, faz PPI. Dificilmente vai. Condomínio não. Condomínio, tipo, não pagou 2, 3 meses, existe ação. Hoje em dia está muito rápido, vejo quanto processo civil. E não adianta querer fazer acordo pela metade que não aceita, não. E vai levar essa pública rapidinho. Agora, existem alguns casos que a asta pública às vezes também não resolve. O exemplo que eu vou dar é um exemplo real. Quando mora uma pessoa que tem 95 anos no apartamento. Quando vai a leilão, o leilão é obrigado, por ética, a dizer o que acontece. Deve IPTU, condomínio, e que está habitado o imóvel. Então, imagine se vocês querem comprar um imóvel no litoral. Vocês querem usar o apartamento amanhã. Agora, quando sabe, vai no plano, quem mora é uma pessoa de 97 anos, ele vai arrematar, desiste. Não vai ter uma pessoa de 97 anos, pode acontecer com a avó dele. Então, tive um caso concreto que, enquanto a mulher foi viva, ninguém arrematou o apartamento. As pessoas vão morrer, a neta sumiu, aí sim alguém arrematou, porque a mulher não estava lá. Ninguém vai tirar uma senhora de 98 anos do apartamento. Ninguém faz isso. É questão de consciência. Então, são tantas as questões, por isso que eu sempre digo, direito não é matemática, 2 mais 2 ser 5, 6, 7, nunca 2 mais 4 em direito, não existe, não é ciência exata. Bom, do condomínio, portanto, eu falei do tradicional, falei do início, temos outras limitações do direito de propriedade dentro do próprio Código Civil. Quais são? Servidão. Limitação do direito de propriedade. Servidão, eu sou obrigado a deixar o outro passar, o meu irmão, o pré-dominante, o pré-serviente, servidão. Tem até um livro antigo, citado por mim aqui, lógico, o Zé Mendes, de 1906. Isso é tudo antiquíssimo, vem do direito romano. Aliás, o direito civil, 90% é direito romano. Todos os contratos tradicionais são romanos. Compra e venda, doação, locação, fiança, mandato, tudo isso é direito romano. Tudo isso é direito romano. A servidão, outra enorme limitação, alienação fiduciária, outra limitação, quando eu compro. A alienação fiduciária não ia substituir o quê? O Instituto da hipoteca, né? Os famosos direitos reais de garantia, penhor de hipoteca anticresce. Hoje a alienação fiduciária é muito melhor para o empreendedor, que é mais caro de executar. Então eu faço a alienação fiduciária, enquanto eu for devedor, eu não sou dono da coisa. Só porque a quitação, isso vale para o automóvel, vale para a propriedade, para o bem. O Código Civil falava do bem móvel. Depois, em 97, veio a lei da alienação fiduciária da coisa imóvel. Só veio em 97. E, claro que isso é muito utilizado hoje pelos bancos, pelas financeiras, a alienação fiduciária, outra limitação ao direito de propriedade. Outra limitação de propriedade do
Código Civil a doação do homem casado à sua concubina, já está partindo do direito de família. Por que limitação? Porque o código é claro. O homem casado não pode fazer doação à sua concubina. Eu não vou hoje na aula de direito de família, no meu curso de direito de família eu faço muito bem a distinção entre... Aliás, está no meu livro, aqui tem um acordo aqui do Salvo Ferreira Teixeira, fazendo a distinção entre concubina e companheira. O ministro Supremo, chamado Antônio Neders, que nos anos 70 do século passado, ele começou a fazer essa distinção. E eu vou dizer mais ou menos o que ele disse no voto dele. Concubina é a mulher do homem que vive com o homem casado. Se encontra com ele na calada da noite, a sorrelfa, a socapa, as escondidas, as escuras. E do homem casado. Essa não tem direito nenhum. A companheira, diferentemente da concubina, não, é aquela mulher que se apresenta à sociedade como se casada fora, mesmo que não haja uma convivência mole um solo. O que é convivência mole um solo? Sobre o mesmo teto. Pode morar em casas diferentes. Ali não existe que se more juntos. No meu estado, por exemplo, no artigo 1723 do Código Civil, muito embora não tenha prazo, o código ficou sem prazo, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, essa é uma discussão que tem havido nesses últimos 20 anos. Mas o fato é que o Néder dizia isso, a companheira teria direito, porque era uma mulher que se apresentava à sociedade que não tinha nenhum, ela se unia a um homem que não tinha impedimento matrimonial. Então o homem era solteiro, era divorciado, era viúvo. E poderia até ser separado de fato, porque já tinha uma separação de fato, quer dizer, então, depois, o que não poderia ser casado. Então, o Antônio Néder falou isso, depois teve um outro voto do ministro Salvo Ferreira Teixeira, lá no STJ, Salvo do Salvo, que repetiu no voto isso que disse o Antônio Néder. Bom, o Código Civil de 2002, de 16 vedado, de 2002 e tal, teve esse projeto, não me analisei direito, mas parece que manteve essa regra, que não pode o homem casado beneficiar a sua companheira, é vedado. E eu citei aqui no meu livro um acordo dos anos 1990, do antigo desembargador já falecido, pai do outro desembargador, que é meu colega, José Luiz Gabriel de Almeida. O pai dele, Jorge de Almeida, foi desembargador, morreu com mais de 90 anos. Nesse voto, o Jorge de Almeida, com o parecer do Câmara Peregrino, que era o procurador de justiça, o caso era muito interessante. Em síntese, era o seguinte: era um homem que estava separado da mulher há 11 anos, uma separação de fato, ele tinha uma companheira. Só que ele, com a mulher legítima, ele tinha 2 ou 3 filhos. De vez em quando, presta atenção, ele perguntava na casa matriz. Mas ele não tinha nenhum vínculo com essa mulher, dormia em quartos separados, etc, tudo bem. Por causa dos filhos. Ele fez um testamento, instruído por um advogado, dizendo o seguinte, que ele deixava a parte disponível dos bens à companheira. Ele respeitou a legítima dos herdeiros necessários, e a mulher ia ser tanto, a mulher legítima, ia separada, e deixou a parte disponível para a companheira. Pois não é que a mulher legítima dos filhos conseguiram anular esse testamento, dizendo assim, não, papai, ele vinha aqui passar com a mamãe uns dias e tal. A prova dos autos foi melhor da mulher legítima do que da companheira. Ela perdeu, anularam o testamento. Está aqui, eu quero depois eu posso passar para a doutora Débora do acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um negócio sério. É uma limitação, mas então era um problema da legítima do herdeiro necessário. O testador, o homem que tem filhos, ele só pode dispor da metade dos bens. Óbvio. Está certo que estão querendo acabar com a legítima, mas esse projeto não mexeram com isso por enquanto. De forma que é uma outra limitação. No caso do companheiro, não pode. Falei da alienação fiduciária. Deixa eu ver se tem um outro caso aqui, se eu não esqueci de nenhum deles. São tantas as limitações do Código Civil, antes de falar agora do direito administrativo. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum caso do Código Civil. Referência ao condomínio. Estava esquecendo. Doação de todos os bens. É isso aí. Doação de todos os bens.
uma outra limitação de propriedade. O Código Civil proíbe a doação de todos os bens. Tanto o Código de 2016 como o Código de 2000 já proibiu a doação. Tanto que o escrevente de cartório, quando alguém vai lavrar uma escritura, ele é obrigado a perguntar: o senhor só tem isso ou tem outras coisas? Se ele falar só tenho isso, ele fala: eu só posso fazer a doação se o senhor fizer a reserva de usufruto. O senhor não pode ficar sem nada. Um imóvel de renda, não um terreno vazio. Você pode até mentir. Eu também não pode perquirir, cadê sua declaração de imposto de renda? Mas é um problema do sujeito que está dizendo: não, eu só tenho outros bens e pode não ter. Depois, no final, às vezes alguém poderá questionar, mas o Código Civil tem um dispositivo proibindo a doação de todos os bens. Está no Código 16 e está no Código de 2002. Proibida a doação de todos os bens. A limitação por doação inoficiosa. O nome parece difícil, mas não é difícil, como o testamento inoficioso. O que vem a ser a doação inoficiosa? Quando um avanço na legítima do herdeiro necessário. Isso vale para a doação e vale para o testamento. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre dou exemplo. Eu falo doutrina e depois eu dou exemplo. Por exemplo, eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Por exemplo, resolvo doar para a Santa Casa de Misericórdia de 700 mil, só que eu tenho com 2 filhos. Eu posso fazer isso? Não. Eu posso doar 500 mil. Essa doação é nula ou o testamento é nulo? No testamento, o que eu posso fazer? O juiz pode reduzir, para falar, a Santa Casa vai receber 500, não vai receber. Reduz. Aproveita o ato do testamento, disposição de última vontade, ou público, particular, não importa, mas ele reduz para aquilo que é possível. Isso vai para a doação também. E outra questão interessante nessa doação da limitação é que quando se vai fazer a doação, tem que chamar atenção para exigir que o escrevente coloque na escritura que aquilo sai da parte disponível dos bens, que não precisará levar à colação. Quando morrer, a pessoa levar à colação. Se for omissa a doação, vai ter que aquilo considerar-se adiantamento ilegítimo e vai ter que ser levado à colação. Não é, doutora? Está certo, doutora? Certíssimo. Tá bom. Se estiver errado, me corrija, por favor. Então, na realidade, a doação ou reserva de usufruto, quer dizer, no caso, desculpa, tem que colocar, fazer constar, porque é naquele ato, não pode fazer no dia seguinte: esqueci, acabou. Isso é sério. Esqueci, não tem esquecimento, é um negócio muito sério. O mesmo ato tem que dizer: sai da parte disponível, portanto terá que levar a colação. Se não fizer isso, vai ter que levar a colação. Tem que tomar cuidado. Portanto, faço sempre um bom advogado nesta área. Advogado para todas as áreas. Né? O trabalhista não faz isso. O previdenciário não faz isso. O empresarial não faz isso. Bom, limitação por doação inoficiosa. Do cônjuge, eu já falei, proibição da doação cônjuge adulto e seu cúmplice. Limitações impostas pelo testador. Já falei das cláusulas de inalienabilidade e tal. Pelas servidões, já falei. Vizinhança, já falei. Depois, condomínio de lixo e depois as leis especiais, que não estão no Código Civil. Parcelamento do solo urbano, a Lei 6679, de 79, a Lei do Inquilinato, que eu já vou falar, o Estatuto da Terra, e depois a alienação fiduciária, eu já falei, desapropriação, vou falar ainda, Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto da Cidade, que eu até comentei o Estatuto da Cidade, são as limitações e leis especiais. Dessas leis especiais, merecem algumas considerações do que? A lei de locação, por exemplo. Qual é a lei de locação de imóveis urbanos? A lei 8245/91, que eu até comentei no livro, com outros autores, entendeu? Existem algumas limitações ao direito de propriedade. Qual é? O direito de preferência. Quando eu tenho inquilino, se eu levar esse contrato de locação registrado no registro de imóveis, eu sou obrigado a dar preferência para o inquilino. Se eu não levar o registro imobiliário, eu não sou obrigado a dar preferência. Só que, por cautela, eu acho que sempre deve notificar. Sabe por quê? Pois o inquilino, tudo bem, não tem o direito real, porque ele não levou o registro imobiliário, que é novos contra terceiros, mas tem o direito à indenização, passou o direito à indenização. Então, por
cautela diz o seguinte: notifique e dê o prazo que você está vendendo a propriedade, mesmo que não esteja levado vamos ao artigo 34, desculpe, 27, 28 da lei de locação. É importante essa, a meu ver, uma limitação. Né? Tem que oferecer para o outro inquilino. As limitações pelo Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, que é a lei de 2001, entrou em vigor um pouquinho antes do Código Civil, ele existe ali, claro, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que se sujeitar ao Estatuto da Cidade. Cidades menores não. Mas existem muitas limitações ali no Estatuto da Cidade, muitas. Uma delas é o próprio tombamento, que eu vou falar daqui a pouco. Muitas limitações. Antes de falar do tombamento, que é importante, vamos falar um pouco também do Código de Defesa do Consumidor e também do Estatuto das Cidades e também do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Código de Defesa do Consumidor, 1990. O Código de Defesa do Consumidor, existem algumas questões interessantes. Por exemplo, aquele artigo 53, muito polêmico, da devolução do dinheiro. Tem gente que, usando em Brasil, usando de má fé, compra e desiste, depois quer dinheiro de volta. Conheci uma senhora que fez isso 4, 5 vezes. Ela já era conhecida no mercado. Você quebra a construtora. Imagine você, se na hora de fazer o lançamento, se metade do prédio quiser o dinheiro de volta. O prédio não sai do lugar. E tem gente que, a meu ver, é um abuso de direitos. O sujeito já sabe que não vai pagar, depois de 2 meses ele pede de volta o dinheiro. É só conferir depois o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão ver que é um problema complexo esse do artigo 53. Eu até faço menção a ele. Eu não sei se eu tenho o texto aqui do artigo 53, mas sério, grave, muito sério. As pessoas se esquecem que ele existe e as construtoras tentam de todas as maneiras e não conseguem se livrar desse problema. Você quer me facilitar? O artigo 53, por favor? Pois não. Se quiser ler, por favor, leia para mim. Leia em voz alta, porque se todos escutam. Pois não. Só acessar. Muito obrigado. Artigo 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. São nulas de pleno direito, não é isso? Isso. Muito bem. Então, tem pessoas que abusam do seu direito, exatamente isso que ele acabou de falar, entendeu? Exatamente isso. A meu ver, uma limitação também, porque restringe muito a situação da construtora. E tem outros artigos também no Código do Estatuto da Cidade, por exemplo, no artigo 39, que eu já localizei aqui, que cuida do plano diretor. Propriedade, artigo 39, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor, assegurando o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no artigo 2º desta lei. O que eu quero dizer aos senhores é o seguinte: hoje, com esses planos diretores, os senhores concordam que a limitação de altura de recuo não é uma limitação de propriedade? É claro, se eu tenho um terreno que eu posso ter, uma rua que eu posso fazer 20 andares, no outro só posso fazer 5. Então o terreno vai valer menos daquela de 5 andares, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que respeitar o quê? O plano diretor. E é muito comum, que eu já vou falar agora, quando existem áreas tombadas, o grande problema, principalmente na cidade de São Paulo, são as áreas envoltórias de tombamento. Isso eu trabalho muito com isso, muito com o Presp, com muita discussão com o Presp. Esse problema da área envoltória é um problema seríssimo.
as construtoras estão em enorme prejuízo. Para aprovar um projeto no Congresso demora quase um ano. Então, a construtora, até começar a fazer o prédio, não pode fazer o prédio sem aprovação nova, legalidade, clandestinidade, está sujeito a embargo e demolição, fora a multa do prédio. Então, é um problema muito sério. Então, a pessoa não entende. Então, você tem um terreno que ele acha que vale ouro, às vezes que não vale nada. Na cabeça do proprietário, isso eu aprendi com o senhor, que ele falou uma vez para mim, Carlos Alberto, não ter preço na coisa dos outros, cada um pede o que quer. O mercado se encarrega de dizer quanto vale. É o mercado que vai dizer. Naquele bairro, se vale tanto metro quadrado, não ele acha que era o melhor imóvel do mundo. Porque para o proprietário sempre o melhor é o dele. O melhor carro é o dele, o melhor praia que ele frequenta, isso faz parte do... Então ele fica, aquilo que se chama reversão de expectativa. Ele fica muito frustrado, porque diz que vale 5 milhões e vale 500 mil reais. É uma reversão, mas isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Não tem gente que entra com dano moral, por isso, por aquilo, rompimento de noivado. Quantas vezes eu já vi casos, eu escrevo isso, capítulos e capítulos, né? Os desembargadores falam, não, o fato de terminar o namoro não obriga você a indenizar, a não ser que ele te prove que gastou dinheiro em um rompimento abrupto, no casamento, então realmente houve dano moral. Mas se foi o desgaste da relação, não tem dano moral. Tanto que hoje no direito de família não se discute mais culpa. Né? A infidelidade não é mais, quer dizer, pode dar seja a separação, mas não é, a culpa não se discute mais no direito de família. Né? De forma que essa questão de limitação é uma enorme limitação também. Então, quando eu falava aqui por que eu deixei para o final, quer dizer, essa questão do tombamento, que tem tudo a ver com o Estatuto da Cidade e tem a ver também com o decreto 27 de 1924, desculpe, o 25, decreto 25 de 1937, da época do Getúlio Vargas. Quando eu escrevi aqui o tombamento, houve uma discussão se eu tenho que indenizar ou não o imóvel tombado. Em 3 correntes, nós tínhamos 3 correntes no Brasil. Uma corrente que achava que tinha que indenizar sempre, uma outra que não tinha que indenizar nunca, os administrativistas do passado. E uma terceira corrente mais moderna, a professora Odete Medawar, que falou, depende. Se o imóvel tiver um contexto de uma cidade tombada, eu não preciso indenizar, eu só posso fazer reforma interna. Então, por exemplo, eu herdo uma casa dentro de Ouro Preto, eu herdo uma casa em Olinda, eu herdo uma casa no centro histórico da Bahia, no centro histórico de São Luís. Eu não tenho que ser indenizado pelo Estado. Eu vou ter que me adaptar. Eu posso fazer reforma interna, como na Europa, na Itália, na França, está cheio de tombamento. Alguns autores acham que tem que indenizar sempre. E a professora Odete Medawar dá um exemplo, sim, porque eu consigo dizer, depende. Porque também se for uma rua já está totalmente desfigurada, depois você querer sacrificar 2 ou 3 proprietários, seria uma hipocrisia. Eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, quando eu era criança, os palacetes estavam todos lá. 60 anos atrás, estavam tudo lá. Nós andávamos no Colégio São Luís, andava a pé ali, era uma maravilha. Não faz 100 anos isso, 60. Estava tudo lá. O que aconteceu na Paulista? Começaram a derrubar, eu me lembro que tinha só o conjunto nacional, que tinha ficado tudo lá em 59, as casas. De repente, nos anos 60, aí eu estava estudando no colégio, começaram a derrubar as casas, mas que judiação essa primeira, segunda, terceira. Aí nos anos 80, derrubaram a mansão Matarazzo, no fim de semana souberam que não tombaram. Era tão potente aquela construção que não conseguiram detonar com bomba e ela não caiu. Tão forte que era a construção da mansão Matarazzo. É uma história, 12 mil metros quadrados na Paulista. Os herdeiros vão fazer o quê? Vão perder 12 mil. Aí o que aconteceu? A prefeita Luísa Gondira quis fazer lá o Museu do Trabalhador. O terreno mais caro de São Paulo, o Museu do Trabalhador. Claro que não foi para frente. E só que aconteceu assim, houve um decreto, a família Matarazzo aproveitou e ele propôs a pressão direta e pediu juros para eles emissão após. E ia ganhar mais de 100 milhões de reais. Só que a família Matarazzo devia 100 milhões de reais em PTU. Então houve uma compensação, pois eles venderam o terreno onde tem um shopping, na cidade de São Paulo. Então, o caso clássico da Vila Paulista, o que aconteceu? Sobraram 4 casas.
Uma dessas casas, lá perto da Rua Augusta, os herdeiros não se conformaram. Por que só a casa, a avenida que tinha quase 3 mil metros, por que só ia ficar 4 casas? Entraram e ganharam. Agora ganharam uma fortuna. Agora, eu fiquei sabendo que a prefeitura depositou lá depois de 30, quase 200 milhões de reais. Uma fortuna. A casa está lá. Entre a Padre João Manuel e a Rua Augusta. Está na casa. Sobraram 4 casas. Então, o professor Odete Betalar, o negócio depende. Se for toda a cidade tombada, então o proprietário tem que se conscientizar que não tem legalização. Agora, essa história da Avenida Paulista já estava totalmente desfigurada. Por que tombaram 3 ou 4 casas? Não tem mais jeito. Uma avenida que tinha quase 3 quilômetros, só ali a Avenida do Sacrifício de 4 ou 5 coordenadas, que é um negócio complexo. E essa questão do decreto 25, de 37, logo que saiu, a primeira discussão que nós tivemos no Brasil, até conto aqui no meu livro, foi uma desapropriação do centro da cidade do Rio de Janeiro, chamado Arco do Teles. Está lá o Arco do Teles, na frente da rua do 1º de Março, tem algumas igrejas, e está do lado de um prédio histórico do Império, onde o Dom Pedro I teria falado para o público, diga que eu fico em 1921, perto da Praça 15, esse Arco do Teles. A família queria derrubar o Arco do Teles para fazer um espigão, em 1940, mais ou menos. Aí o Estado da Guanabara, então o Estado da Guanabara, no Rio de Janeiro, né? E não, isso aí faz parte do patrimônio histórico e tal. Depois a questão foi parar no Supremo Tribunal Federal, naquele tempo um antigo STJ. E lá, por votos memoráveis, eu até transcrevo alguns votos aqui dos ministros, entenderam que a propriedade tinha que cumprir a função social, que não caberia indenização, não. Não caberia indenização. O arco tinha que ficar lá, e o arco está lá até hoje. Eles queriam fazer um complexo e iam derrubar o arco. Esse foi o primeiro caso que nós tivemos no Brasil depois do decreto 25. O primeiro. Nós tivemos outros. O professor Cretela Júnior, no livro dele, fala de vários. Eu coloco aqui vários casos, mas o primeiro deles realmente foi do Arco do Teles, em 1940, 41, e os juízes do Supremo entenderam que a propriedade teria que cumprir a sua função social. A questão das limitações, deixa eu ver só que horas são, essa questão de limitações tem muito a ver, e agora um outro aspecto delicado dessa nossa aula, é o problema da desapropriação da Serra do Mar. Isso é um problema complexo. Tem muito a ver com a distinção entre tombamento e limitação de propriedade. O que aconteceu na Serra do Mar? Em 1977, o governador de São Paulo, chamado Paulo Egídio Martins, ele decretou a Serra do Mar. Lá na Serra do Mar, Ubatuba, todo aquele pessoal do litoral norte, a Riviera de São Lourenço, até toda aquela coisa, não se podia derrubar mais nada. Então, o que aconteceu com os proprietários? Começaram a entrar com ações de desapropriação direta. Não, mas eu tenho isso pago, então eu quero fazer um loteamento, não posso. Começaram a ter ações na justiça. E lá ninguém quase tinha título. O problema do título é em Ilhabela ninguém tinha título. Tudo pertencia à igreja, sabe? Inclusive o capitão tinha que citar o prior, tinha que citar o superior. Era um negócio complexo. O Ilhabela não tinha título. Pouca gente tinha título em Ilhabela. Eu sempre que eu fui advogado com algumas pessoas, ninguém tinha título em Ilhabela. Tudo posse. E aí as pessoas o que faziam? Requeriam o campeão, conseguiam, do modo originário, aqui são as propriedades, depois entravam com a desapropriação direta contra o Estado. Então o que aconteceu? Como é que o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a resolver? Se eu tinha propriedade antes do decreto do Paulo Egídio, eu estava de boa fé. Então, caberia indenização. Mas se eu comprei depois, eu já sabia do decreto do contrato. Então, eu queria me completar do Estado. Foi essa a tese do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo que era antes de 77 dava para pedir indenização. Depois, não. Você já sabia que tinha que comprar para se não completar. O que aconteceu foi o seguinte. Nos anos 90, o Estado de São Paulo fez essa denúncia, o Jornal do Estado de São Paulo, 96, 97, o que aconteceu? Tinham 36 ações ambientais na Serra do Mar. Se o Estado tivesse que pagar, tinha que pagar na época de 52 bilhões de reais. Ia quebrar o Estado de São Paulo. Só foram 36 ações. O Estado de São Paulo fez essa denúncia, eu tenho isso guardado até hoje, e fez a denúncia, colocou o nome das pessoas e peritos corruptos envolvidos. Por que os valores ficaram estratosféricos? Porque os peritos faziam o seguinte: eles avaliavam a Mata Atlântica
como se alguém tivesse plantado, como se aquilo fosse o carrinho. Estava lá desde o tempo de Cabral, no tempo de Jesus, estava lá. Ninguém plantou aquilo, é Mata Atlântica. E ele turbinava, desculpa a expressão, não jurídica, mas só para vocês entenderem, ele turbinava aquele valor, um metro cúbico, um absurdo, lá para cima. Então, a desapropriação da Serra do Mar estava dando 1 bilhão e 500 milhões. Isso foi parar no STJ. E já tinha transitado em julgado, o Estado começou a questionar. Aí o ministro Júlio Neto, que eu conheci, Júlio, já falecido, um grande ministro, ele deu um voto emblemático, dizendo assim, olha, pouco importa se tem coisa julgada, não, o que não pode é o Estado pagar uma coisa que é provocada pela corrupção, pela imoral. Ele anulou tudo. Passou por, quer dizer, aquilo que se chamou a partir de então, relativização da coisa julgada. Era uma coisa julgada, mas tem que pagar. Não é assim não. Então, foram atrás dos peritos envolvidos, essa corrupção toda, né? É tipo de uma lava-jato, né, digamos assim. E pegaram-se, né? Não posso falar o nome desses peritos, questões éticas, mas pesquisarem na internet, vocês vão achar. Né? Então, o perito lá da São José dos Campos e tal, então tinha, por exemplo, teve uma desapropriação que valia 1 milhão, 2 milhões, você tem que receber 15 milhões. Então, é da história. Também não pode o Estado levar 20 anos para pagar, mas também o particular, esse processo, você não pode celebrar o Estado, quando você sabe que vale 10, ele não pode querer 100. No caso, o tipo de enriquecimento sem causa previsto, lá não pode ser no artigo 884 e 87. Isso já é novidade no Código de 2012. Enriquecimento sem causa é uma figura que não havia no Código de 16. Mas existe o Código de 2012. O enriquecimento sem causa. O que é o enriquecimento sem causa? Isso é, lapidamente, quem melhor definiu o enriquecimento sem causa foi o professor Orlando Gomes, que eu conheci pessoalmente. Ele dizia o seguinte, que dá-se o enriquecimento sem causa quando há o enriquecimento de alguém, o empobrecimento de outro, sem justa causa e sem nexo causal. É isso que consiste o enriquecimento sem causa. E a melhor obra que nós temos no Brasil sobre enriquecimento sem causa sobre lesão, que não deixa de ser uma lesão, né? Enriquecimento sem causa temos um livro do professor Giovanni Ettore da PUC. Eu tenho artigos meus publicados na revista da Faculdade de Direito sobre enriquecimento sem causa. Mas o melhor livro é do professor Giovanni Ettore e no passado, o professor Jorge Americano, que é uma monografia dos anos 30, eu até cito, ensaio sobre enriquecimento sem causa do professor Jorge Americano. Mas sobre a lesão, e a lesão está intimamente ligada ao enriquecimento, o professor Caio Marta sobre ele escreveu sobre a lesão nos contratos. E o Código Civil de 2002 já dá essa questão da lesão, eu já vou dar um exemplo clássico, mas o fato é que o Frantino anulou tudo e essa indenização de 1 bilhão e 500 milhões caiu para 30 milhões, que era o que valia o terreno. Era uma fortuna também, mas é que o sujeito, ele falou para nós, eu vou ter o maior precatório do Brasil. Resultado, com essa atitude dele, essa ganância, ele prejudicou a todos os outros, porque eu tinha um precatório de 2, 3 milhões. O que aconteceu? O Tribunal de Justiça de São Paulo ficou com receio e passou a não dar mais indenização das apropriações da Serra do Mar. Não, isso aí é uma limitação, esquece. E ninguém mais ganhou. Todo mundo perdeu por causa da ganância de um. Eu tinha um precatório legítimo de 3 milhões. A minha propriedade provavelmente valia 3 milhões, mas não recebi nada. E meu cliente ficou verdadeiro por causa do outro, que turbinou um negócio que valia 30, por 1 bilhão e 500 milhões. O maior precatório do ano terminado. Isso aconteceu. O Tribunal de São Paulo, graças a esse voto do Frantino Neto, que falou. Aí começou essa história da relativização da coisa julgada. Coisa julgada, eu não posso mais discutir. Não, posso sim. Isso era muito comum em fraude do INSS. Eu cito aqui, eu tenho isso era muito comum fraude no INSS, né? Gente que recebia pessoas já falecidas, aquelas fraudes bilionárias, tem uma advogada que até foi presa. Foi na época de 200 milhões. Georgina, desculpa, a Georgina foi presa, era um negócio de mais de 100 milhões. Era na época, isso faz 20 anos atrás, né, de fraude no INSS. Quer dizer, não há Estado que resista a esse tipo de corrupção, é impossível. Bom, o tombamento é importante, quer dizer, eu sou até diretor de uma associação em São Paulo que defende os bens tombados, sou até diretor, e às vezes as construtoras não são muito bem vistas por algumas construtoras, mas
Mas a gente tem que estar sempre alerta, né? A gente consegue salvar alguma coisa. O Parque Augusta foi salvo pela minha presidente, a doutora Célia Marcondes, salvou o Parque Augusta. Está salvando também aquela casa famosa do Museu de Arte Brasileira na Faria Lima, mansão Fábio Prado e Renata Crespi, que é do estado de São Paulo, são 12 mil metros de área, e o Estado estaria negociando por 800 milhões de reais. Então o Estado também não gostou muito dessa ideia de iniciar um tombamento. Não sei se vão tombar, o fato é que congelou. Mas é que São Paulo precisa parar um pouco, porque é só prédio, estudo, iluminação, estão acabando com a cidade. E dizia, eu digo aqui no meu livro, uma frase de um arquiteto francês que diz o seguinte: o Brasil nunca terá história da arquitetura, porque na Europa um prédio de 400 anos é considerado novo, no Brasil 40 anos é considerado velho, isso é nunca. Então não tem nunca história da arquitetura. E também aquela frase que é atribuída ao de Gaulle, não sei se foi ele que falou, que o Brasil não era um país sério. Infelizmente, eu tenho que confessar que é uma realidade. Não é. Eu sou paulistano, não vou sair do Brasil só para passear, não tenho o que fazer lá fora, mas é triste, porque eu que vi os casamentos da Paulista quando criança, vejo hoje como ficou, passando a Rua Augusta, que era uma rua bucólica, romântica, acabaram com a Rua Augusta, não tem mais esquina, não tem mais nada, quer dizer, só paredão. Quer dizer, está acabando com a história da cidade, né? Enfim, aqueles lugares interessantes, aqueles bares famosos, acabou tudo. Nós não temos mais. Então, essa história, como dizia o arquiteto francês, nós nunca vamos ter história da arquitetura. Infelizmente, não. Porque a malsinada especulação imobiliária, ela está acima de tudo e todos. Não faz muito tempo, um mês atrás, 2, tentamos salvar o convento das freiras da rua Padre João Manuel, esquina com o Flamengo e tudo. O juiz deu a liminar, o complexo falou que aquilo não tinha valor histórico, e veio abaixo o casarão e o convento das freiras, o último terreno do Jardim Paulista de 3.200 metros. Aqui ninguém resiste à especulação imobiliária. Aquilo foi vendido por 100 milhões de reais. Com todo o respeito das freiras, elas esqueceram a religião, com 100 milhões de reais, não tem como resistir. Isso é um valor absurdo, né? E o primeiro veio abaixo, quer dizer, a casa, o convento veio abaixo, a esquina também foi abaixo, e paciência, perdeu-se a última área verde que tinha no Jardim Paulista. Não sei o que vai. Bom, agora já sei, saiu mais um prédio, 2 prédios, enfim. Você já percebeu que eu gosto muito desse tema? Eu sou influenciado nisso, então às vezes eu deixo, às vezes até me emociono um pouco de falar disso, porque eu gostaria de fazer mais pela cidade ou pelo país, mas a gente faz o que é possível, né? Não dá para fazer tudo. Bom, eu já acho que já falei demais, acho que eu vou, doutora Débora, posso abrir a palavra para perguntas ou eu tenho mais 5 minutinhos para falar? Posso falar mais um pouco? Palavra aberta, eu tenho umas pequenas coisas ainda que ainda não falei, é que eu já estou falando 1h15, começo a cansar vocês. A questão do direito à propriedade, eu sugiro a vocês que vou fazer pós-graduação, um livro de algumas obras importantes. Uma delas é do Digui. O Digui, francês, né? É um livro importante para quem quer estudar a propriedade. O Digui, o nome dele todo, acho que é o Digui, só para dar uma referência importante. Deixa eu ver se eu já achei aqui. Leon Digui. As transformações gerais do direito privado, desde o Código de Napoleão, essa tradução aqui espanhola, essa não tem nada, mas quem lê francês tem aqui, transformação general do banco viver. Essa aqui, editora, talvez a tradução espanhola atende bem aquilo que eu estou dizendo a vocês. Bom, dessas limitações todas, deixa eu ver se eu esqueci nenhuma. Bom, das limitações voluntárias, isso é importante,
é o seguinte: as limitações do Código Civil tem a famosa cláusula de inalienabilidade. 148 do Código Civil, isso é importantíssimo. Quando veio o Código de 2002, o legislador colocou no começo do artigo, desculpe a expressão, uma jabuticaba. É o seguinte: salvo se houver justa causa, salvo se houver justa, não pode o testador clausular legítima do necessário. O Código de 2016 não falava sobre a salvo se houver justa causa. O que aconteceu? O professor Álvaro Vilaça Azevedo, lá atrás, quando da discussão do projeto, no verbete que ele escreveu na Enciclopédia Salário do Direito, na Enciclopédia 78 do Mundo de Capa Vermelha, ele disse que era um absurdo colocar a salva se houver justa causa, porque isso era muito subjetivo, os tribunais iam acabar derrubando a cláusula. Palavras proféticas de Álvaro Vilaça Azevedo, meu colega. Realmente, os tribunais começaram a cancelar a cláusula, porque disseram, mas o que é justa causa? O Zeno Veloso, que publicou o Código de 2002, em conversa, essa expressão é para ninguém conseguir vincular. Por quê? Porque as pessoas chegavam no tabelião, e o tabelião já advertiu, não adianta dizer que você vai garantir o futuro dos seus descendentes. Isso não é justa causa, tem que ter uma causa para dizer, tem que clausular. Então eu dei um exemplo, no meu livro, repito para vocês agora, é o seguinte: vamos supor que alguém tem 80 anos e tem um filho pródigo de 50, jogador, história, tudo que ele põe a mão vira porta. Então, ele tem justa causa? Tem. O filho dele tem 50 anos, ele quer garantir que os netos não fiquem na miséria. Agora, vamos dar um outro exemplo. Um sujeito de 40 anos e tem um câncer terminal. Ele não é só velho que morre. Aí o médico, ele chega no tabelião e fala: olha, eu tenho um filho de 10 anos, ele tem justa causa? Não. Ele não é Nostradamus. Ele não é o Chico Xavier, ele vai adivinhar o que vai acontecer daqui dentro. Ele não vai ter justa causa. Então ele vai colocar, para garantir o futuro do meu filho. Isso é justa causa? Não é justa causa. Quer dizer, subjetivaram demais do jeito de não se conseguir cumprir o artigo 1848. Agora o anteprojeto que foi apresentado ao Senado tirou a expressão justa causa, o que fez bem. Aliás, esse é o objeto da minha matéria na pós-graduação da Faculdade de Direito, justamente essa. A minha matéria chama-se Avanços e Retrocessos do Código e tal. Eu dou essa matéria há 20 anos, a propósito de revisão. Então, aí, a meu ver, acertou aqueles que fizeram essa alteração, tiraram a expressão justa causa, porque não se justificou e vou mais além. Por que o legislador colocou salvo se houver justa causa? Não pode deixar, o testador não pode deixar a registro. Ele pode não deixar para o filho, ele não vai ter justa causa. E para o sobrinho, ele pode, porque o sobrinho não é dele necessário. Na Santa Casa, ele pode, porque não é dele necessário. Quer dizer, ele quer proteger o filho, não quer se proteger o sobrinho. E justamente para o filho, ele não pode deixar justa causa. É um contrassenso. Então, por isso que o projeto atual agora está tirando a expressão justa causa. Faz sentido. Essa questão de limitação, ainda envolvendo os retrocessos do código, isso eu cheguei a falar para o Ricardo Fiuza, um outro problema palpável. É o seguinte: o Código Civil tem um dispositivo claro, isso é uma limitação. Não pode um homem ou uma mulher casada no regime da comunhão universal ou comunhão parcial ou universal, não pode vender, hipotecar, tal, ser o registrador do cônjuge. É só no regime da separação do bem. Certo? Só que teve uma exceção que o legislador se esqueceu dessa exceção e que começou a dar problema. Sabe como é? Quando a pessoa recebe com a cláusula de incomunicabilidade e é casada no regime da comunhão universal ou parcial. Porque ela precisa da anuência do outro cônjuge. Então, eu já vi casos que o cônjuge falou: não, o problema também não vou assinar. E a pessoa perde o negócio porque a construtora não vai esperar 5 anos, porque a gente vai ter que entrar com uma ação de suprimento de outorga marital ou uxória para poder que o juiz supra. Mas basta uma contestação da outra parte que acabou. Isso vai demorar quanto tempo? Ordinário. Basta uma contestação, vai levar 3, 4 anos. E a questão da cláusula também, ela é uma limitação, às vezes violenta. E o professor Francisco Morato, que foi diretor da faculdade, ele tinha escrito um artigo nos anos 40, do século passado, dizendo o seguinte: não, tem que haver bom senso. Ele falava o seguinte: o sujeito fez o testamento para beneficiar o filho, não para prejudicar. Então, ele dava um exemplo, em 1943, diz o seguinte, que nenhum juiz pode ser negado. Ele deu um exemplo: o sujeito está doente para morrer no hospital, ele precisa de dinheiro, precisa vender a propriedade. Como não vai vender? E o que aconteceu é o seguinte: eu acompanhei a jurisprudência.
Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo era muito insensível, legalista. Não quero saber. Então, eu tive casos muito penosos, terríveis. Eu tive um caso, esse realmente foi muito triste, duas senhoras com mais de 80 anos, solteiras sem descendentes. Tinha uma esquina valiosa lá em Pinheiro, na postura bem sobrada. Ela estava com dificuldades financeiras. Pegou uma postura que ia dar um dinheiro razoável. Só que tinha cláusula de inalienabilidade, ela não chama de subrogar o filho, tinha outros bens, era só aquilo. Um PTU alto e elas passando necessidades, não conseguiam pagar a condição e tal. O tribunal negou, não tem indeferido, a consultora foi procurar outro imóvel, eles perderam o negócio. É justo isso? Então, o Morato estava certo, que não é lícito, entendeu? O juiz tem que ter esse tudo bem. Mas a lei diz isso. Aquela história, mas tem que sopesar, tem que haver uma interpretação não tão fria, não pode. Mas não tinham descendentes. Ia ficar para quê? Ia voltar para o Estado? É isso que aconteceu. Porque não tinha ninguém. Não tinha mais ninguém. Quer dizer, não sei se tinha sobrinho não era necessário. Elas queriam resolver o problema delas, com o hospital, pagar a operação, plano de saúde, que é caro, hoje, o Monterio, hoje custa 15 mil reais por dia. 15, 20 mil por dia, o hospital. Por dia. Estão vendo bem? 15 mil por dia. Então, se fica 10 em Monteiro, gasta 150 mil reais. Não tem plano de saúde, ela quebra. Simples assim. Você já percebeu que eu sou muito direto, né? Conheço a matéria, mas também falo de problemas atuais. Não adianta falar de coisa que aconteceu há 2 mil anos atrás. Estou falando de 2024, que é o que acontece. A faculdade de medicina custando 15 mil reais por mês. Esse pai precisa ganhar 150 mil no mínimo, pagar 15 mil no plano de faculdade de medicina. Alguma coisa está fora do trilho aí, não é possível. Alguma coisa errada existe, mas eu não sou economista, sou apenas um professor de direito. Bom, nessa questão das cláusulas, que a meu ver injusta, essa questão das cláusulas, que o Morato criticava, uma das grandes limitações, entendeu? E outras, quer dizer, essas são as principais, né? Acho que eu já falei de tudo um pouco, também não vou ter a pretensão de esgotar essa matéria, mas, infelizmente, esse meu livro está esgotado, mas quem se interessar, ele talvez se encontra assim na Amazon, eu acho que ainda limitações de propriedades, terceira edição da Revista dos Tribunais de 2011. E o Desapropriação de 2015, esse não está esgotado, a editora Saraiva, que não está esgotado, e o Comentário ao Estatuto da Cidade, que também não está esgotado, a editora Atas 2010. Bom, esses são os principais aqui que eu lembrei. O curso de Direito Civil do Austin Blas Monteiro, que 44ª edição de 2015. Foi mais ou menos que eu falei. Tem aqui da doutora Adriana, que é minha mulher, que veio escrever comigo família de sucessor, limitações urbanas ao direito de propriedade. Havia o rei, no tempo da restauração, Luís Napoleão, meados do século XIX. E ele tinha nomeado como prefeito de Paris o barão de Haussmann, nome alemão, e durante 17 anos, de 1857, 1853 até 1870. Eu sei que por 17 anos o Luís Napoleão deu carta branca para ele. Paris era uma cidade medieval. Então, do lado direito do rio, o que ele fez? Ele desapropriou 24 mil propriedades, inclusive várias igrejas, e fez a Nova Paris. Então, fez as grandes avenidas do Arco do Triunfo, Paris bonito de hoje, do século XIX. Do lado esquerdo, não, foi como Paris medieval, pelas suas tortuosas. Então, Paris é bonito, graças ao Haussmann. Mas teve um plano diretor, qual é? Altura de 5 andares em toda a cidade. Não é que nem aqui, você vai no Fórum João Mendes, você vê do lado da Rota Vaticana, um prédio de 20 andares, do lado de uma casa de 2 andares. Horrível. São Paulo é uma cidade bonita, não é grandiosa. Na Marginal Pinheiros ainda tem um certo equilíbrio na ambiência, mas o resto da cidade não, ela foi crescendo desordenadamente. Então, eles tentam fazer essa coxa de retalhos. Então, em Paris teve o plano do Haussmann. Então, se vejo lá, eu conheço bem a cidade lá, tem o nome do arquiteto e o ano de Bolsa de 1901. Mas é tudo igual, 5 andares. Então ficou bonito, aquelas avenidas todas dando para o Arco do Triunfo.
teve um plano. Nova York, já Le Corbusier disse o seguinte: Nova York não vai dar certo, são aqueles prédios de 60, 70 andares e ruas estreitas. O resultado não bate sol. Trânsito caótico, né? Você para andar no quarteirão, você leva meia hora para dar a volta no quarteirão. A cidade é travada. Então, a Adriana aqui, ela fez esse estudo aqui interessante do direito francês e trouxe aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, nós só tivemos uma lei de zoneamento do grande prefeito Zé Carlos Filho de Ferraz, em 72. Foi a única lei de zoneamento que nós tivemos. E ele era um sujeito fantástico, professor da escola da Faculdade de Arquitetura, né? E ele foi prefeito, avançadinho. Ele queria fazer, senhores, toda a Avenida Paulista por baixo. Ele queria fazer o seguinte: queria acabar com os cruzamentos, a gente Lima, Campinas. Só que o que aconteceu? A prefeita Luísa Mantira resolveram fazer o metrô na Paulista, aterraram tudo. O metrô não dava para fazer nada por baixo, então fica aquele trânsito caótico, toda às 6 horas da tarde, você não sobe a Bela Cinta, a Casa Branca, a Campinas, um inferno, né? Quer dizer, teve uma visão de 50 anos atrás para hoje. Mas, infelizmente, né, o Faria Lima, o grande prefeito, ele morreu, não era mais o prefeito, então fica esse problema de Câmara dos Vereadores, a corrupção que corre solta. Aí você faz o que aconteceu outro dia lá na Beata Faria Lima, construiu um prédio de 22 andares, todo mundo viu, sem alvará, sem nada. Quer dizer, não é possível que ninguém tenha visto alguém construir 22 andares sem alvará, sem coisa nenhuma. Como é que chama isso? Corrupção. É óbvio que chama. Que outro nome nós vamos dar essa questão? Não temos, né? É subprefeitura, é fiscal, etc. É um negócio muito sério, né? Então, eu sou um sujeito otimista, eu acredito nas coisas. É difícil, porque você quer lutar contra o sistema todo. É difícil lutar contra o sistema. Isso não é fake news, não. Isso aqui que eu estou falando é verdade, né? Quer dizer, infelizmente, eu, claro, sou fundador do PNE, eu sou. Semana passada eu fiz uma denúncia na Globo sobre um prédio clandestino que eu estava construindo perto da Bela Vista, também sem alvará, sem nada. Me expus, fiz a denúncia, entendeu? Deu certo. Por enquanto, conseguimos lá no bairro da obra. Por quanto tempo não sabemos. Mas o fato é que disso aí eu fui lá e falei. Agora, infelizmente, eu acabei de escrever um artigo aí para o ministro Estrangeiro, eu escrevi sobre liberdade de expressão e direito à informação. Fui obrigado a ficar um pouco na parte histórica, porque se eu fosse colocar no papel aquilo que eu pensava, eles iam me censurar o artigo. Então eu achei melhor me calar, porque por enquanto ainda não existe ainda detetor de céus. O que a gente pensa, a gente não deve falar, porque a situação está difícil. Eu que já estudei em 66 da Faculdade de Direito, em pleno regime militar. Estudei lá, ninguém me contou o que se passou em 66. Eu estou vendo agora em 2024, né? E prefiro fazer nenhum tipo de comentário, mas o fato é que é preocupante a situação do Brasil. Deixa eu ver se eu não esqueci, né, doutora? Porque eu vim aqui para dar uma aula magna, então ela tem que ser magna, né? Não pode ser uma aula Mas foi isso mesmo, professor, um show de erudição na minha avaliação pequena. Eu agradeço, se for show de erudição, eu agradeço. Eu faço isso por amor, muito embora a palavra amor não esteja no Código Civil. Não sei se você sabe, tem um momento no Código Civil falava a palavra amor. O Código 16 falava a palavra amor, mas não no direito de família, mas sim na gestão de negócio. Aquele que administra como seu, aquilo que é dos outros, uma fazenda, etc. Nem isso nós temos no Código Civil, porque o Código Civil é imperativo, não pode ser o casamento é feito por amor. Não pode se casar as pessoas. Ele não entra no sentimento das pessoas, o Código Civil é uma lei. Então, você vai ter que se casar por amor. Isso não existe. Esse é o problema, é outro problema. Não é direito civil. Doutor, eu acho que com isso, acho que falei quase tudo que eu tinha que falar. Agora eu abro aí o debate para todos. Eu sei que eu já comecei a ficar um pouquinho cansado, porque depois de 1h30 a gente já começa, a voz já começa a falhar um pouquinho. Mas nada, eu agradeço e acho que a gente
Ele merece, porque que show de erudição, não é, gente? Então, professor... com a sua presença. Que agregação de conhecimento, né? Que coisa maravilhosa. O senhor passeou por tudo com uma leveza ímpar. E eu só tenho que lhe agradecer por isso. A casa é sua, volte sempre. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Aliás, você sabe que eu esqueci. Eu volto sem nota de rodapé, nota de publicação. Um dia o chefe foi desconfiar, foi para casa, foi confiar, o senhor estava certo. O senhor falou de cabeça, estava inventando a história. Mas eu esqueci, doutora, uma homenagem que eu quero fazer aqui ao saudoso Eli Lopes Menezes, que eu conheci muito, foi um grande administrativista desse país, né, quando não tinha Maria Silva, Edson, tudo. E foi um grande com quem eu convivi e me dedicou vários livros dele. Ele tinha uma idade com meu pai, foi juiz de direito, depois foi juiz, tem uma carreira maravilhosa, os livros dele são uma clareza, o direito administrativo, o direito de construir, o direito de segurança dele. Ele é um primos inter pares do direito administrativo. Tem uma vida muito bonita, conheço a filha dele, a dona Alice, não sei. Né, César? Viajou com a gente, né? Meu filho está viajando com a gente. Eu queria agradecer imensamente vocês, não sei quantos estão aqui, 10, 12, não sei, tem gente de fora, né? Mas não, somos só nós mesmos da pós, mas 14 no online, agradecendo o senhor, batendo palmas, o senhor não viu, mas eles fizeram as menções lá. O que acontece é o seguinte, eu como dou aula há mais de 40 anos, o que acontece na Europa é um pouco diferente. Os portugueses, eles leem os textos, eles leem. E eu acho que a leitura estraga um pouco você tem que olhar no olho da pessoa, porque a leitura é cansativa. Por mais erudito que o sujeito seja, fica lendo páginas e páginas, desvirtua a atenção. Então eles têm esse hábito de leitura. Mas quando eu dei aula magna na faculdade em 2011, eu quebrei todos os protocolos. Eu fui lá e falei assim, de cabeça, ninguém acreditou. Depois, para publicar, me deu um trabalho danado. Quando você faz, para você colocar no papel, é difícil. Eu tive que pôr no papel e publiquei. Está naquele se interessar pelo meu canal do YouTube, está essa aula magna minha, onde eu falei do Legislativo também, e tudo assim, do jeito que eu sabia. Eu estudo muito direito até hoje, é uma coisa que... Eu estudo não só direito civil, como eu trabalhei muito com direito administrativo, né? Eu tenho esse trânsito do direito administrativo, direito constitucional, principalmente os sistemas ligados ao direito civil. E pouca gente conhece, quer dizer, o direito urbanístico. Ele é direito administrativo, mas não dá para só estudar direito